Boa noite, pessoal. Não estou te Boa vendo. noite. Boa noite, Boa noite. Deixa eu Boa ver se- noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Marcinha. Não tá me vendo, Gerson? Tá vendo uma flor? Deixa eu ver aqui. A câmera tá ligada. Deixa eu ver. Eu vou compartilhar uma tela. Deixa eu tirar o efeito. Estamos em 14 hoje na sala. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo você. Por mim, na minha ok. parte, estou. Ok, beleza. Bom, ontem eu tinha falado da Gestalt, né? Passei correndo sobre o assunto da Gestalt e como ela é aplicada na... Já, mas você comentou que minha internet está ruim e mora em chácara e está chovendo. Sim, mas sim, o vídeo vai ficar gravado também na aula de programação, tá? Na aula de linguagem C, ok? E aí hoje nós vamos ver a linguagem C, né? Passando sobre a Gestalt novamente, a gente pode ver semana que vem, na aula de segunda-feira, porque a Gestalt é bem interessante quando a gente analisa ela como uma ferramenta de percepção, né? Então, é o estudo da forma, eu vou tirar aqui, eu estou dentro aqui da plataforma, tá bom, pessoal? Vou agrupar aqui para ficar melhor. Está visível para vocês, né? O tamanho da fonte está ok? Certo, né? Então, a Gestalt é o estudo da forma e como percebemos o todo. Ontem eu tinha mostrado essa da foto do Escher e como a gente consegue utilizar a Gestalt como ferramenta, né? Aqui, na própria palavra Gestalt, essa imagem está no Wikipedia, então eu puxei ela para cá. A gente consegue ver que aqui, na verdade, é uma forma preta desse lado, né? Outra forma preta aqui e uma vírgula aqui, né? E essas três formas aqui não tem... A letra G ela não está aqui, né? Mas a gente consegue ver o fechamento dessa forma. A gente não fecha ela aqui, né? Se ela estiver isolada, se não tiver essas outras letras aqui, a gente acaba não vendo o G, né? Se não tiver essas outras. Mas pelo fechamento e pelo conjunto da unidade aqui, a gente já consegue fazer esse fechamento. Então, aqui já tem os conceitos mostrando, né, que, por exemplo, a semelhança entre dois elementos, a gente acaba agrupando, né? E aí aqui a pregnância acaba maior também. Tem exemplo aqui embaixo. Então, como eu tinha dito ontem, né, a Gestalt é aplicável em design, arquitetura, psicologia. Não sei se vocês já viram aquele teste de psicologia, quando você mancha uma imagem, né? Esqueci o nome do autor, mas você mancha uma folha e dobra ela e depois abre, né? A Gestalt está ali também em entender a forma e o negativo dessa forma, né? Em arte também é muito utilizado, né? Porque a gente às vezes vê uma forma e o negativo dela é outra forma, né? Sim, pode falar, Iago. Professor, por exemplo, o design das logos, por exemplo, o logo Carrefour, ela, se Sim. você for ver, é isso mesmo, é a forma um C. Sim, forma C, né? Tinha até comentado ontem do espaço negativo, né? E isso é legal, né? Porque não tá... O C, ele não existe aqui, né? A gente que está formando com o nosso cérebro. E na parte aqui também, essa análise dessas formas, né? Dá para ver que aqui do lado esquerdo, inferior esquerda, eu acho que vocês estão vendo o meu mouse, né? O meu mouse está passando, ok. Canto inferior esquerdo não tem um cubo aqui, né? Só tem círculos cortados no meio aqui, mas a gente acaba vendo um cubo, né? Ou essa esfera com
com vários espinhos aqui, numa perspectiva 3D aqui, né? A mesma coisa desse triângulo branco que não existe, né? E assim como não existe o triângulo preto, mas a continuidade a gente consegue formar, né, nessa continuidade, né? E, bom, Stephanie, isso, teste de Rorschach, né? E, e aí, no teste, né, a gente vê borboletas, vê cada um vê com o histórico que tem, né? É, e aí é utilizado bastante, por exemplo, no Bits, vocês podem fazer desde o princípio, né? Passando com pixels, a gente pode já pensar nisso, nos jogos que utilizam o espaço positivo e o negativo, né? E fazer esse jogo, né? Essa brincadeira do que é o que, né? Isso está muito relacionado com a percepção nossa, né? Aqui essa árvore formada só com pessoas aqui, né? Ou um rosto formado só com uma linha aqui. E tem também esse de agrupamento, né? No caso aqui do inferior direito aqui, nós agrupamos essas colunas, né? É mais fácil agrupar as colunas do que agrupar as linhas, né? A gente não consegue por causa desse contraste que tem entre preto e branco aqui, né? Entre os círculos preto e branco. E aqui também a continuidade desse sorriso, né? São só pontos e aqui em cima, então a gente dá a continuidade aqui e acaba virando uma forma só, né? Então é isso, falando da Gestalt, né? E aí depois a gente pode ver mais a fundo os pontos aqui de figura e fundo, né? Proximidade, continuidade, fechamento. Então é bastante utilizado e é desde 1800, tem bastante estudo em cima da Gestalt, é bem interessante, né? O caso do cálice, esse é bem famoso, né? Dois rostos se olhando ou um cálice branco, né? E que nós mostramos ontem do FedEx, né? Mas entender que a Gestalt é um terceiro olhar, não é só a soma das partes, né? É um terceiro olhar sobre uma forma, né? Bom, e aqui embaixo já tem a aula de ontem, né? A aula que nós fizemos, dos games que nós jogamos. E agora, dando sequência, eu vou mostrar aqui já um game do Bitsy. Eu vou compartilhar ele para cá. Esse Bitsy é do Adam Fermino. Eu já dei play aqui, é a primeira que aparece, né? Então, lembrança da água, eu fui ao parque aquático, nunca esquecerei daquele dia. Ada Felipe. Então, eu vou tirar também sempre o som ativar o som. Então ele começa aqui, tá rolando. Vou tentar de novo. Vou dar play de novo porque não tá funcionando. Ah, tá. É que ele tá descendo num tobogã, né? Da continuidade. Você achou resquício de memória. Antes de sair do tobogã, coloquei a mão no tubo. Virei quando saí, quase me afoguei por um segundo. Legal, legal. Só duas coisas, o verde e preto, né? Há vários personagens diferentes aqui, né? Também interessante. Você achou o último resquício de memória. Eu nunca vou me esquecer do dia que fui ao parque aquático. Uma lembrança bem rápida do Adam, né? Se o Adam estiver na sala e quiser falar, eu vi alguns pontos de português aqui, então sempre. Depois eu vou. A lembrança era pra ser mais longa, mas deu algum erro e ficou nessa parte do tobogã. Ah, entendi. Entendi. Então, Ada, alguns comentários aqui, achei bem legal esse minimalismo de você descer o tobogã aqui, eu achei bem legal essa ideia, né? Você coloca o limitador aqui, né? E você tem que descer escorregando, isso é bem legal.
simula já o descer do tobogã, né? Isso, isso achei bem diferente mesmo. E aqui também achei legal de você colocar todo esse espaço do azul aqui em cima como espaço livre, né? Um espaço de respiro. Isso eu tinha comentado ontem, é bem utilizado no design, né? Isso é bem legal também, porque o foco é ali no tobogã, né? E, e é legal a água correndo ali também, né? Você fez o ciclo da água. Isso eu achei bem legal do minimalismo das suas cenas. Isso é um ponto bem legal, né? Às vezes não precisa encher, né? Eu, quando faço os do Beats, eu costumo encher de pixel para todos os lados, mas às vezes não é necessário, né? O necessário é só mostrar a essência mesmo, né? E, e aqui, então, até tinha comentado com você ontem, né? Acho que você resolveu na parte do, do europeu, né? Caso vocês tenham, vou mostrar aqui na parte de ferramentas, em diálogo definições. Em definições, se colocar o Unicode europeu, então ele vai acabar recebendo os acentos, né? Porque se ele ficar em ASCII pequeno ou árabe e outras, ele vai acabar ficando sem os acentos, né? Que vem do inglês. Então, e aí é só alguns pontos que eu vi na maioria dos jogos do Beats, né? Não vou ficar repetindo de todos, mas pontuação, acento e algumas palavras, né? Por exemplo, ó, último, né? Resquício com acento no primeiro I, né? E memória aqui, né? Até tinha comentado, tinha enviado um print para você, né, Adam? Mas caso você queira enviar também o seu outro corrigido já com outras cenas, porque eu lembro que você tinha enviado com outras cenas, né? E daí fica à vontade para enviar novamente, tá? E pessoal, dia 12 de. Agora eu já vou para o próximo, do Efraim. No dia 12 próximo, dia 12 de novembro, vai ter um fórum dos projetos culturais e eu vou levar já todos os jogos feitos no Beats, de todo mundo, né? Então, caso vocês queiram revisar, principalmente português, e para reenviar, né, eu vou republicar na plataforma e também já vai estar acesso para todo mundo no dia do fórum, né? Vai ser bem legal esse dia, vai reunir mais 30 projetos de outras áreas, né? Áreas musical, de teatro, cinema. Então, os jogos de vocês já vão aparecer lá como o primeiro projeto feito dentro do game, dentro do curso, né? E como essa semana nós vamos entrar na segunda ferramenta, não vai dar tempo ainda de lançar no fórum, mas acredito que para o ano que vem a gente já vai ter os nossos jogos feitos na segunda ferramenta, que é a GDevelop, né? Quinta-feira a gente começa nela, né? Depois da aula de amanhã, que a aula de amanhã vai ser bem legal, vai ser uma entrevista com o pianista e compositor Fábio Caramuru. Ele vai falar sobre composição musical com a gente, ele já tem mais de 30 anos e apresenta no mundo todo, né? Apresenta Japão, Canadá, Europa inteira, né? Então, eu consegui uma agenda com ele para trazer ele para dentro do curso, fazer uma entrevista, e aí depois já vai ter o conteúdo da aula música e games também. Então vai ser bem legal amanhã, e eu vou fazer ela aberta também para todo mundo fora do curso também assistir. Vamos ver se a gente lota 100 alunos, 100 pessoas na sala, né? E aí estou vendo só terminando com ele vendo as perguntas. Se vocês tiverem perguntas relacionadas à composição musical, piano, né? Porque ele é pianista, né? Ele compõe já tem vários CDs lançados, tem vários projetos lançados. Então, a aula de amanhã vai ser bem legal, vai ser mais um bate-papo, né? Com ele, aproveitar que é feriado também, então vamos ver se a gente traz todo mundo do curso para cá, né? Mas vamos dar continuidade na nossa. Essa daqui é do Efraim Bleacheshin, né? Desculpa se eu falei errado, Efraim. Então, Lembrança de Londrina em 2015. Vou aqui, né? Com o personagem Chua. Eu vi que. Mãe, posso colocar meus pés na água? Não, porque a água está gelada. Eu vi que aqui no caso do Efraim acontece aquele que eu mostrei para vocês, né? Se não colocar no europeu, ele fica sem acentuação ali no não, né?
Chua, chua. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Opa. Tem que ver onde eu saí. Ah, eu saí do lado. Eu pensei que tinha saído daqui, né? Mas eu vi que saiu aqui. É só essa continuidade que eu comentei ontem com vocês, né? As capivaras se alimentam de capim e chegam a pesar 80 quilos. Olha aqui pra cima. Amo banana. Eu dei banana para o macaco. Ah. As capivaras se alimentam de capim e chegam a pesar até 80 quilos. Aqui é o mesmo item, né? Eu vi que o Efraim aqui colocou bastante, ele definiu o tile como verde, né? E colocou itens aqui, né? Porque está sendo recolhido, né? Não caia. Então todos esses de cima são itens. Esses aqui também, né? Então o cenário acaba se perdendo, né? Caso quisesse fazer com marrom aqui com colisão, tinha que fazer sprite e duplicando as sprites e posicionando uma a uma, né? Mas o verde é tile com colisão, né? Uma banana. Eu amo o som da cachoeira. Legal. E para acabar o piquenique, fomos à cachoeira. Eu não sei se acabava ali, né? Eu vi que tinha mais cena para baixo ali. Vamos ver aqui. Sou a caixa de areia. Aqui não entre. Acredito que aqui do lado esquerdo é a cachoeira, né? Bem-vindo ao Parque Arthur Thomas, onde fizemos um piquenique. Nele havia muitos macacos pregos, capivaras, coatis e aves. Legal. Eu acredito que aqui seja o final. Eu não vi uma condição de fim aqui. Eu tinha jogado já antes porque ele enviou semana passada. Eu não vi condição de fim. Vamos ver se aqui sai. Não, aqui não sai também. Na época que eu joguei, eu não vi a condição de fim também. Agora vamos para o próximo. Próximo, Lucas Cordeiro. Lembranças do Lucas. Em um dia de verão, eu viajei de caminhão com meu pai e a família. Nós tínhamos ido visitar minha outra parte da família em minha terra natal, que é o Maranhão. Depois de um tempo, decidimos ir a um rio. Lá no rio eu aprendi muitas e muitas coisas, como, por exemplo, nadar melhor e pescar peixes. Legal. Aqui o Lucas fez em cima do caminhão. Já colocou a indicação ali para eu sair do lado direito, né? Eu já vou direto para ali. Aqui o personagem ele acaba subindo, né? Se o Lucas estiver na sala, você poderia colocar um tile invisível aqui, limitando voar, né? No caso aqui, ou você poderia fazer ele sair descendo, ele aparecer na parte de baixo aqui, né? Do caminhão e o limite ser as rodas, uma coisa assim, né? Para você limitar mais logicamente. Deixa eu ver o som. Aqui, como dá para perceber que como tem a água se mexendo aqui, né? Foi uma ideia interessante do Lucas de colocar o tile indo para frente e para trás. Então não é o azul que se mexe, é o verde. Né? Vai nadar já, vamos embora. Mas vá pescar com seu tio. O tio pescando aqui. Vai lá, pega esses peixes que estão amostras. Peixe blup, blup. Os peixes blup, blup. Pode colocar também a sprite do peixe no lugar do escrito peixe. É interessante, dá pra fazer isso também no Blitz. Como se fosse o personagem dos RPGs, né, que aparece o rosto do lado. Vamos ver.
que é seu tia. Vou te ensinar a nadar melhor. Vá para o local onde estão os obstáculos. Essa escolha de paleta foi bem legal, né? Mas quase tão pastel, né? Hoje eu aprendi muito mesmo. Aí o fim da lembrança do Lucas. Achei bem legal a escolha das cores, né? E a parte do recolher os peixes, porque não acontece, não altera, né? Não faz alteração se você pegar ou não os peixes. Então você poderia fazer aqui com o tio liberasse a entrada aqui porque se eu não pegar nenhum peixe, eu continuo o jogo, né? Ali tu finaliza. Então, nessa cena aqui, se pegasse todos os peixes e falasse com o tio, aí ele poderia liberar a entrada aqui, né? E aqui ficava acesso aqui. Seria uma opção como já fica não linear, né? Já força o jogador a pegar os peixes. Lucas, se estiver na sala, quiser comentar também, ok? Agora vamos para da Márcia Santos, Doce Lembrança. A Márcia, puxar a orelha das mulheres aqui, porque a Márcia foi o Lucas comentou aqui. Professor, tive pouco tempo para criar o jogo, só tive tempo no sábado e domingo. Beleza, Lucas. Você gostou da experiência? Eu vi que você criou, foram quatro telas, né? Se você quiser escrever aí também, não estiver conseguindo abrir o áudio, você pode escrever sobre a experiência de criar o jogo, né? Então, entendendo como narrativa não linear também, né? Jogo, narrativa não linear. Porque a gente não tem muito desafio no Bits, né? É difícil no Bits criar os desafios. É possível, mas a gente tem que ir pelos caminhos das pedras ali no Bits, né? Bom, agora vamos para da Márcia Santos, né? Doce Lembrança. Eu tinha uns 4 anos de idade, lembro como se fosse hoje. Márcia Vieira. A da Márcia é bem colorida. Tem bastante variação de pixel, né? Aqui. Estou com o personagem aqui embaixo. Não sei se vocês estão vendo. Calma. Tirar o som também. Lembro que a gente acordava cedo para ir no serviço de nossos pais. Íamos a pé, olhando tudo à nossa volta. Legal. Essa escolha de cores também é interessante, né? O rosa, né? O rosa sobre azul e branco. O branco fazendo contraste aqui. Eba, vamos fazer uma cabaninha. Legal essa transição, né? Agora vamos brincar de jogar chumaços de algodão. Então, tá aqui, né? Todos com colisão, né? Essa transição aqui, eu achei ela um pouco confusa, mas porque você tá olhando, você vai para cima, né? Porque aqui aperte para cima, aqui para cima e aí ele vai para a direita, né? É só a transição sentir um pouco, não é desconforto, né? Mas essa transição de indo para cima e ela vai para o lado, né? Pode fazer ela dando continuidade e fazendo slide para cima, né? Essa cor aqui também, ela já traz até um contraste. Não sei se para vocês acontece isso, mas como ela é uma cor complementar, né? Ela é cor oposta no espectro, como se fosse quase vermelho e verde, por exemplo, né? Vermelho e verde ele traz na linha do pixel. Aqui, se vocês estiverem vendo o meu mouse, na junção das cores ela traz um ruído. É interessante isso, né? Pelo menos para mim acontece isso, não sei se para vocês acontece isso, né? A cor ela fica flicando, assim, ela fica com ruído, né? Cabaninha é legal, mas jogar chumaços de algodão é mais divertido. Aqui não tem conversa, né? Eu fiquei chorando porque vi umas lagartinhas no algodão e minha irmãzinha ficou com medo e saiu correndo. Aqui não tem conversa. Esse aqui por baixo dessa. Não, aqui não tem. Então é sempre pensando
quem está desenvolvendo sempre olha o jogador. Por exemplo, eu vim aqui e desci, né, fui ver se tinha alguma coisa aqui, né? Sempre quando vocês estão fazendo playtest, né, que é colocar outro jogador para jogar, vocês ficam do lado em silêncio, analisando eles jogarem e ver o que eles estão fazendo no jogo, né? Por exemplo, eu desci aqui para ver se tinha algo para explorar. Se muitos jogadores que vocês fazem, eles vêm até aqui e tentam descer, então vocês premiam eles com uma cena ali pequena, né? Por isso que muitos jogos de exploração, Zelda, principalmente, um que eu estou jogando agora recente, Nier Automata também, cada ponto que eu vou, cada esquina, atrás de uma casa, sempre tem uma premiação, um baú, algo para encontrar ali, né? Porque aí premia a exploração do jogador. Porque se fosse imagine um jogo maior, né? Que o jogador navega por vários locais, mas nunca tem uma recompensa por navegar, né? Então essa recompensa por explorar o mundo do jogo é interessante. Então sempre quando vocês forem desenvolver os games, né? Analise o jogador e vê se um ou mais jogadores fazem uma ação repetida. Por exemplo, se eu viesse aqui e tentasse descer por aqui, né? Ou ficasse encostando em todas as sprites vendo se tem fala. Então, analisem desse ponto de vista, né? Do ponto de vista do jogador. Se colocar na pele do jogador, porque uma coisa é criar o jogo, né? E outra coisa é jogar o jogo. Então, e esse refinamento da nossa criação, ela parte com vários playtests, né? Porque a gente pega um jogo, pega uma ideia, cria um protótipo, né? No caso aqui, a gente pode considerar cada jogo no Bits um protótipo, e aí a gente desenvolve na sequência, né? E essa sequência é o refinamento dos playtests, para ficar um jogo divertido para todos, né? Um jogo instrutivo, independente do final do jogo, né? Tem até um debate se existe jogo educativo ou não, né? Porque são um pouco antagônicos, assim, né? A diversão e a educação, né? Se a educação pode ter que ser algo rígido, por regras bem rígidas, e o jogo ele é mais livre para exploração. Mas, nesse caso também, explorem sempre essa parte do jogador, né? Não só no jogo específico da Márcia, mas de todos os jogos que tem a navegação do personagem, né? Do cenário. Socorro, alguém me ajude. Minha irmã se perdeu. Tenho medo dela ir no poço, ela tá com sede. Acharam a minha irmã. Eba, vamos fazer uma cabaninha. Aqui é a irmã da Márcia, encontrada, né? E assim eu tinha bolos e doces todos os dias. E assim eu tinha bolos e doces todos os dias. Aqui são todos os... Haja bolo e doce, hein? Ah, legal. E aqui... a gente acaba comendo o bolo e doce aqui, isso é legal. Minha tia fez um delicioso pudim para mim. Oba, e suco de amora. Minha irmã sumiu porque eu vi uma lagartinha e comecei a chorar. Nunca mais me levaram com eles. Ficava em casa com minha tia. E mais bolos e doces da tia. Doce lembrança, ele acaba, né? Se fosse hoje. João Márcio, se você tiver mais está na sala, não sei se quiser abrir o áudio também, pode abrir, Márcio. Acho que você está na sala, né? É que eu não estou vendo aqui. Sim, eu estou na sala. Então, foi bem difícil, né, fazer o jogo. Naquela parte de transição mesmo, que ficou confuso para mim também. Nessa parte foi o Adam que me ajudou. O Adam ajudou, né? Eu não consegui pôr. Aí foi ele e o meu outro sobrinho, Nicolas, que me ajudou a fazer as transições. Eu tinha feito, mas a minha acho que era a primeira e a segunda só que dava certo, as outras não conseguia. Aí eu excluí umas 3 vezes. Eu excluí tudo, o jogo inteiro, comecei do zero, tudo de novo. Aí no domingo, aí ele me ajudou nas pressas que eu queria terminar logo. Sim. Aí ele que fez a transição. Eu já estava cansada já desse jogo. Eu já excluí umas 2 vezes, comecei do zero de novo. Porque eu começava a fazer para mim, eu queria aprender, eu não queria que alguém fizesse. Então eu excluí tudo e comecei tudo de novo.
Ah, tá para ficar olhando o que certíssima. que eles estavam. É, Sim, foi é o assim. certo mesmo, porque a gente só aprende na marra, né? E tentativa e erro, porque o Beats, Sim, ele é um pouco travado nessa parte de transição, né? Alguns alunos entraram em contato em relação a isso. E porque você tem duas formas de fazer, pela sprite, transição do diálogo, ou por aquela entradas e saídas, né? E aquele lá é meio confuso mesmo, porque você tem que definir o pixel, o time certo para levar a outro local, né? Mas gostou da experiência de... Foi seu primeiro não, jogo? o primeiro jogo eu achei que até que ficou bom, gostei, assim, foi difícil para mim, Uhum, mas aquela parte também da sala, lembra a sala que ficou um pouco vazia, eu que gostaria de colocar mais itens, mais alguma coisa como recompensa, mas não deu tempo. Aí, ah, pensando nisso, lá na escola onde eu trabalho com criancinhas de 2 anos, nós tivemos uma experiência, uhum, uma história de uma joaninha, e as crianças ficaram doidas por essa joaninha. Foi bem interessante. uhum, E eu criei um jogo rapidinho, bem curto para eles hoje. Foi bem legal. E eu coloquei sim, várias recompensas para criança. Eles têm 3 aninhos, a maioria. E eles sim. conseguiram fazer. Você vê que gracinha. E Mas foi jogaram assim, no Beats? Você fez no Beats? eles jogaram no Beats. Olha, show de Foi, bola. É, show de foi bola. bem Então legal. compartilha depois com a gente, sem tirar a foto do rosto deles, né? Mas eles jogando, isso é bem legal para a gente compartilhar no grupo, porque já está tendo até jogos fora do curso aqui, né? Isso é legal para os Sim, eu outros fiz. professores, né? Eu ainda não, eu não tenho porque eu deixei gravado no Drive da escola, né? Por isso que eu não Uhum, tenho aqui. Deixei lá. Mas depois eu vou pegar, vou mostrar para você. Mas como eles são pequenos, eu não fiz de várias partes. Só fiz uma para eles uhum, olhar, porque foi muita curiosidade. Onde eles, esse final de semana, eles pediram para os pais procurar a Joaninha. Então, assim, eles queriam porque queria ver a Joaninha. E uma aluna em si, ela falou que não conhecia a Joaninha. Então, a gente nem era parte da atividade, mas a gente deu como tarefa eles achar uma Joaninha. Foi muito legal. Olha Aí que eu show, peguei, legal, aí legal. hoje, daí eu comentando com a minha amiga, eu falei, acho que eu vou fazer na minha hora de atividade um jogo bem rapidinho para eles, né? No Beats. E Sim, enquanto eles, daí eu fiz bem rápido, com bastante recompensa, porque eles são pequenininhos, para eles sim. conseguir, né? Aí eu já Uhum. mandei, daí Ah, depois que eu tiro legal. foto e mando. Foi Sim, bem depois legal. compartilha com a gente o jogo também, que a gente. O Gerson tinha Sim, comentado, né, que ele ficou com. O Gerson comentou que passou uma semana para desenvolver, né, o primeiro. E eu também, a primeira vez que eu estava aprendendo o Blitz, eu passei, eu acho, uns 4 dias, várias horas fazendo, e o segundo foi mais rápido, e o terceiro é mais rápido também, quando a gente pega a engrenagem começa a girar mais rápido, e a gente produz um jogo em 2 horas, 4 horas, né? Porque aqui no Blitz ainda a gente pode tratar jogo, talvez nem seja jogo, né? Seja uma narrativa não linear, só isso, né? Mas mesmo assim já é já estamos indo para o digital, né? Já tem interatividade, as 4 setas que a gente interage já tem o comando pronto aqui, né? Então a próxima ferramenta que nós vamos aprender a gente já vai ter que tratar o input do jogador, né? Então na GDevelop, que eu vou colocar, depois eu mostro para vocês. Então, isso é interessante e por esses passos mesmo, né? Porque se a gente aprendesse direto no Unreal aqui, a gente ia ficar perdido 6 meses e não ia sair com resultado. Mas isso já está aplicando em aula. Isso é fantástico, né? 3 semanas, parabéns, mas obrigada. beleza. Agora, deixa eu ver quem mais que falta aqui. Deixa eu ver, tem o Rafael só, né? Eu acho que eu acho que só falta o Rafael. Ontem eu mostrei do Juan, o último, né? A Ilha das Memórias, que finalizou o jogo. E agora do Rafael Braz, né? A visita ao Jardim Botânico de Londrina. Deixa eu desativar o som do site. Ah, legal, bem animada a cena do Rafael, né? Ele colocou um limitador aqui que eu não posso ir para a rua, isso é legal. Também eu não posso ir para cima, né? Aí eu navego nesse espaço. Então, tudo bem ser um espaço pequeno para navegar, né? Limitar também o jogador, o espaço que ele vai. Também é legal que você fica como se fosse eles chamam de jogo on rails, que é jogo em cima da linha, né? Muitos jogos lineares, eles são assim. Por mais que explorem um espaço, o jogo ele não é um mundo aberto. Então, tudo bem
passar só um tile, por exemplo, um tile em X e Y, né? O Alessandro fez isso na última cena dele, ele só vai para frente e para trás, né? E é tudo bem isso, é legal delimitar também, às vezes, o andar do jogador, né? Gostei do tile embaixo, assim, dá a impressão mesmo que está em movimento aqui embaixo o carro, né? Então vamos para a experiência dele, né, do Jardim Botânico. O irmão não fala, o irmão ainda é pequenininha, né? Finalmente estamos em um lugar diferente. Pai, toma cuidado onde você vai. Mãe, fica de olho no seu irmão. Eu já tinha jogado, né? Então eu vou aqui primeiro. Eu sinto que eu não posso vir aqui, né? Então toda vez que eu tento vir aqui, ele sente que não pode ir. Aí eu venho aqui. O Boomerang, jogo feito por Rafael Braz. Legal que ele colocou o nome dele e o jogo dele feito no meio da apresentação, né? Então, alguns jogos maiores, principalmente Final Fantasy, né? Final Fantasy é incrível por isso, eles fazem a apresentação, mostram os personagens e depois que vem o nome dos desenvolvedores, né? Metal Gear também faz muito bem isso, né? Os jogos do Hideo Kojima são assim, tá no meio do jogo e ainda tem a apresentação falando que você vai experienciar algo épico, né? Então, isso é legal, é bem cinematográfico isso, né? Eu acho que me perdi. Então, quando eu peguei o Boomerang, ele liberou o acesso aqui, né? Então, e aí ele responde, onde eu estou? Tenho que achar uma saída. Eu tenho 3 saídas aqui, né? 2 iguais e uma diferente. Eu vou nessa daqui da esquerda. Você decidiu ir para o lado escuro. Caminho errado. Você se perdeu. E não achou o caminho de volta. Eu deveria ter ficado naquele lugar, esperando que alguém me ajudasse. Porque agora eu estou mais perdido ainda. Recomeçando a lembrança. Legal. Então, percebe que tem um final alternativo ali, né? Igual do Davi também. O Davi tem 5 finais, eu não consegui ver todos de tantos finais que tem, né? E aqui é o final, né? Você decidiu ir para o lado da luz. Caminho certo. Você voltou para sua família. Aí ele volta no pôr do sol, né? Achava que não ia encontrar o caminho de volta. Mãe, nunca mais saí de perto de nós. Pai, nós ficamos preocupados com você. Fim da lembrança. A parte de que eu me perdi não está 100% certa. Tudo bem. Eu fiz a mistura de 2 lembranças em uma. Show, ele ainda colocou um comentário no final de desenvolvedor, né? Show de bola. Eu vou fechar os jogos aqui. Então, se o Rafael estiver na sala também quiser fazer algum comentário sobre a criação, não sei se está. Deixa eu ver aqui, onde está todo mundo. Oi, Rafael. Se você quiser abrir o áudio ou escrever, tá bom? Se você não tiver com o microfone, pode escrever também. Tá? E legal também, gostei dos espaços negativos que você colocou, né? Da parte do boomerang, é condicional, só consegue avançar quando pega o boomerang, né? Você tinha falado que colocou 0.5 no boomerang para ele virar 1 lá. Ou se poderia ser condicional de quando pegasse, se virasse 2, se fosse igual a 2, liberasse a sala, né? Isso é legal também. Então a gente finaliza aqui os jogos que foram enviados, né, pessoal? Parabéns a todos que foram e que enviaram. Caso queiram fazer alguma alteração, alguma alteração, principalmente em português, né? Pontuação, acentuação e continuidade, né? Dos diálogos, das caixas de diálogo, podem reenviar, ok? E parabéns a todos, né? Dia 12, os jogos de vocês vão estar no fórum ao vivo da Secretaria de Cultura. E aí eu vou tirar umas fotos lá também, quem quiser eu vou fazer o convite também, porque vai ser aberto ao público, né? Ok? E aí, agora nós temos 20 minutos, eu vou dar início à linguagem C. A linguagem C, a gente
poderia passar um ano falando sobre ela, né? A linguagem C, ela é a base de toda a computação atual, né? Por exemplo, o Windows foi feito nela, o Linux tem a base nela também, né? E deixa eu só fazer o login novamente aqui. Vamos lá. Tá um pouco pesado para mim aqui. 3 pessoas na sala. Quando vocês avançarem, eu vejo que já vai abrir o baú aqui, tá? Fase 2, a Península Bits. A gente está finalizando o Bits para entrar na próxima ferramenta, né? E aqui eu vou abrir a linguagem C, né? Então, como eu estava falando, a linguagem C ela já tem mais de 50 anos, né? E ela foi criada em 1972, se não me engano, pelo Bear Stroop. E ela é usada hoje, até hoje em dia, né? Ela teve evolução com C++, depois de C Sharp, mas ela é a base de quase tudo que a gente interage, né? Seja microchips, máquinas de grande porte, carros, e tudo é feito com base na linguagem C, e antes teve a Assembly, né? Que é a linguagem compilada também. Há 2 semanas atrás, tivemos aula com o Murilo, e ele mostrou JavaScript, né? Apresentou uma aula com JavaScript. O JavaScript é uma linguagem interpretada, enquanto o C é uma linguagem compilada. E isso, a diferença é que o C ele gera um arquivo, .exe, por exemplo, né? Um arquivo com uma extensão, e esse arquivo ele é executado, né? Na linguagem do JavaScript é interpretado. Então, por isso que a gente, no Bits ali, a gente está mexendo com a linguagem C, ou com a linguagem JavaScript, desculpa. No Bits é a linguagem JavaScript, né? A próxima ferramenta também, JavaScript, que nós vamos aprender. E a Unreal é C++. Então, a linguagem C é compilada, tem o C++ é compilado, o C Sharp é compilado, o que acontece? A gente tem um interpretador, que é onde a gente digita o código, e a gente tem o compilador, que é onde pega todo esse código digitado e compila e transforma numa linguagem para a máquina entender. A gente fala que 1 mais 1 igual a 2 aqui, em variáveis diferentes, e depois passa para 0, 1 do outro lado. Compila e transfere para a máquina, né? Então, aqui, essa página que eu fiz aqui, ela é bem longa, tem a apresentação aqui no começo, né? Já está disponível para vocês que já se passaram de todas as partes do Bits, já tem acesso a essa publicação, né? Então, aqui o código é compilado, né? E você tem acesso irrestrito à memória RAM do computador, né? Então, isso traz muito poder para o desenvolvedor, porque você está quase conversando com a máquina, né? De baixo nível. E outro ponto é que ela também é considerada alto nível porque você está escrevendo, não está escrevendo com linguagem de máquina, né? Nem Assembler também, que são códigos pequenos. Está escrevendo já com uma abstração maior. Então, acesso irrestrito à memória traz aqui grandes poderes. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades, já dizia o tio Ben do Spider-Man, né? Então, isso é possível de dar muito erro, de estouro de memória, várias coisas acontecem quando é desenvolvido em linguagem C, né? C, C++. E o entendimento é simples porque não tem muitas palavras separadas na linguagem C, então são 20 e poucas palavras, né? E então aqui, ó, o que a gente precisa? A gente precisa do interpretador e compilador, né? Aqui tem o Coding Ground e o outro aqui é o Online GDB. Os dois vão abrir em nova aba quando vocês clicam aqui, né? Então, abrir nova aba aqui. Esse daqui já é uma linguagem, já é o C. Aqui já tem o código pronto, né? Eu vou explicar cada linha aqui, mas aqui já tem o interpretador. Aqui eu posso digitar aqui dentro e aqui compila, já é o compilador também, né? E quando eu compilo, já tenho a execução aqui. Olá mundo, né? Hello world. Então, se eu colocar aqui, olá mundo. Olá mundo. Então, esse daqui já é um código executado do C.
né? Então, tem todas essas necessidades dessas outras palavras aqui, porque o código em si, o código diferente que acontece aqui dentro é só dessa linha 6. Aqui tem uma função chamada printf, que está chamando olá mundo. E aí o olá mundo aparece no terminal. O terminal já é o final, né? O problema da gente aprender linguagem C, JavaScript, C++, todas essas linguagens, é porque nós não temos uma engine por trás para fazer o jogo. Então, por que a gente está separando no curso aprender programação nas terças-feiras, aqui no terminal, né? Que é uma coisa que a gente não vê o jogo sendo desenvolvido aqui, mas a gente aprende as engines quinta e sexta, né? Aprende a ferramenta quinta e sexta. Por quê? Criar uma engine demora muito, né? Criar um jogo sem uma engine demora muito, muito mais, né? Porque imagina um editor de tiles ali, imagina primeiro ter que criar um editor de tiles para depois, no Bits, né? Para depois criar os tiles em si. Então a gente utiliza as engines, game engines, né? A Unity, Unreal, o Bits, o online, o GDevelop, CryEngine, e aí por aí vai, né? Tem mais de 100, 200 game engines. Também tem a Godot, né? Que é outra, que é também famosa, também uma open source, né? Então essa daqui ela também faz jogos 2D e 3D, né? Então são várias e várias ferramentas, né? Mas elas foram programadas em C, C++, em outras linguagens de programação e criaram esses programas dentro, essas ferramentas dentro da engine para poder criar o jogo. Então, podemos utilizar a linguagem de programação dentro dessas engines para desenvolver o game, porque a lógica aplicada tanto nesse compilador online aqui, que é o Coding Ground, ou o Online GDB, que tem o mesmo princípio, né? Aqui, reparem que da linha 9 até a linha 16 é a mesma coisa daqui, né? Da linha 2 até a linha 9. Então, são compiladores online. Se eu compilar aqui, primeiro eu vou ter que escolher a linguagem aqui, né? Então, aqui tem várias linguagens de programação. Vou escolher o C e vou rodar. Então, rodei aqui em cima e o resultado apareceu embaixo. Então, aqui já é um programa compilado e executado, né? Então, é a mesma coisa daqui, né? O que está aqui é o mesmo resultado, né? Aqui só é mais bonitinho, mas tem um design melhor aqui, eu acho, né? E aqui está muita coisa, né? Eu vou até fechar e ficar só com Coding Ground. E também tem programas que você baixa e roda offline, né? Que é onde desenvolve aplicações. Mas o poder do C é que ele desenvolveu Windows, ele desenvolveu Linux, desenvolveu muitas ferramentas. Todo o Office começou em C, depois foi para C++, né? Então Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, todos esses foram criados com o C, né? Então, Hello World, né? Nosso primeiro programa aqui, o nosso Olá Mundo, né? Então aqui ele tem essa linha, e aí tem uma função aqui, né? E que chama esse corpo da função com outra função aqui dentro, né? Então, o link para o primeiro programa aqui é só quem quiser clicar direto, é só clicar na mensagem que o que vai acontecer. Eu vou clicar aqui, ele já abre direto o compilador aqui do Online GDB. Então, o Hello World costuma ser o primeiro programa ensinado no curso de programação, né? Nós vimos com o Murilo 2 semanas atrás também, ele colocou o Olá Mundo, né? Então, aqui são 4 linhas, se a gente apertar o programa só ficam 4 linhas, né? Então vamos entender linha por linha. O que é o include, né? O include, ele pede para incluir uma biblioteca, e nessa biblioteca tem vários livros lá dentro, né? Esses livros, eles têm funções lá dentro. Então, chama do cabeçalho, né? E uma dessas funções, desses livros, né, a gente pode abstrair assim, é std.io, né? Standard I/O. Isso daqui é input, o I é de input, o O é de output e o std é de padrão, né?
Então, é uma entrada e saída padrão. Então, isso daqui é uma entrada e saída padrão que aqui embaixo ó, já está falando, né? Eu estava lendo ali em cima, mas então e o cabeçalho. Então, o que a gente está falando na primeira linha? Esse include, aí abre, tem toda essa formatação que cada linguagem tem a sua, né? Isso difere de toda linguagem tem formatação diferente. E então, nessa parte, faltam 10 minutos, eu vou correr um pouquinho aqui, só para mostrar essa introdução, né? Então, o include, ele pede para incluir esse stdio, né? .h. E o que tem dentro desse stdio? Tem a função printf. Então, a printf é o que imprime na tela. É o que vai mostrar na tela o que estiver dentro do parênteses, dentro do ponto e vírgula aqui, do aspas, né? Dentro desse parênteses e dentro das aspas. Então, vai mostrar aqui dentro, o Olá Mundo, né? Então é esse daqui. Esse barra N aqui é o mesmo que nós vimos lá do Murilo, né? Ele só pula de linha aqui, né? Eu posso, por exemplo, fazer printf aqui. Olá, Brasil. Se eu fizer aqui, ele vai aparecer tudo na mesma linha, né? Olá, Mundo, Olá, Brasil, Olá, Paraná. Ok, se eu executar aqui, Olá, Mundo, Olá, Brasil, Olá, Paraná. Se eu colocar barra N, vou copiar aqui, né? Olá, Mundo, Olá, Brasil, Olá, Paraná. Então, barra N é para pular a linha, né? E aqui não está pulando linha, porque é só uma linha da execução do programa. Então, aí o que acontece na segunda linha, né? Esse int main aqui, a linha 4. Então, nós chamamos o stdio, às vezes fica com vários includes aqui, então estamos incluindo essa biblioteca, e aqui tem a primeira função, essa função principal. Em C sempre tem uma função main, né? Então, é a função principal que está retornando um valor inteiro. Aqui dentro dessa função, ela tem esse corpo aqui. Então, o que acontece? Ela só é uma função aqui dentro, e ela tem esses comandos, né? Então, vamos para cá. Função main, que significa principal, né? E todo programa tem uma função main que rodará primeiro. Então, é o main que roda primeiro dentro do C, e depois as outras funções são rodadas na sequência, né? Então, independente se tem vários arquivos separados no C, essa é a primeira função que vai rodar, é a int main, ou void também, né? E aqui é uma chave, né? Ela abre a função main. Então, toda chave está em pares também, aqui. Tá vendo que ela abre na linha 5 e ela fecha na linha 11. Então, tudo que é feito dentro da função, ela está aqui dentro, da linha 6 à linha 10. Na verdade, o que eu tinha comentado no começo, né? 6, 7, 8 é o programa em si, né? Porque é o que está dando retorno aqui também. Só está retornando 0 para a função main, e é a mesma coisa do JavaScript, né? Lembra que o comentário aqui, por exemplo, se eu não quero Olá Brasil, eu só comento, vou executar aqui, olha lá, já está comentado, não está executando, né? Por estar comentado. Eu não quero executar essa linha, então eu comento aqui, Olá Mundo, né? Eu tiro o comentário, Olá Brasil. Então, o comentário, ele é para dizer algo sobre o programa e também para não executar o código, né? O código está aqui dentro. Então, tudo que está na frente do comentário não é executado. Então, aqui, programa que mostra 3 frases. Deveria ser assim. Aí ele coloca ele aqui, programa que mostra 3 frases, né? E aí, ele é um comentário lá em cima, ele não vai ser rodado.
pronto, ele mostra as 3 frases, né? Só é a mesma coisa daqui, né? Online, C compiler e editor. Aqui no caso pode ser feito com mais escritas aqui dentro, né? Tudo que está aqui dentro ele está em roxo e está sendo comentado por causa disso, porque barra asterisco e asterisco barra. Então, tudo que está dentro dessa sequência ele não é executado. E então, faltam só 5 minutos. Eu vou deixar o conteúdo aqui para a gente continuar depois, né? E já falar da crowd, que nós podemos fazer uns exercícios depois dentro dessa ferramenta, né? Dessa plataforma aqui. Ela passar no grupo. Ver se tem um login aqui já com acesso meu. O Big Crowd, ele é bem interessante. Tem um lugar que deixa em português também. Vamos, não lembro. Em algum lugar aqui eu deixo. Bom, mas será que é isso aqui? Bom, independente disso, depois será bom já deixar agora, né? Mostrar para vocês. Aqui dentro do Profile ele deixa em português, em algum lugar aqui. Aqui, ó. Website Language. Vai ter que salvar. Save. Aqui, dados básicos. Aqui. Beleza. Vocês veem problemas aqui e tem vários aqui, né? Recomendações, iniciantes. Eu fiz essa sequência aqui de programas, às vezes, e aqui eu estou escolhendo como linguagem C, né? Então, ele faz aqui. Bem-vindo ao BigCrowd, o seu primeiro programa, qualquer linguagem de programação, normalmente é Hello World. Nesse primeiro programa, tudo que você precisa fazer é imprimir essa mensagem na tela. Então, ele dá o exemplo de entrada e exemplo de saída. E aqui você programa. Então, é a mesma coisa aqui também é o interpretador e compilador. E envia para análise, né? Então, e aí sai o resultado. Quando a gente aprofundar aqui no aprendizado do C, dentro dessa aula, né? Porque aqui tem bastante conteúdo ainda que nós vamos ver da aula, que é bem extensa, né? E aí, conforme a gente vai entendendo o que é variável, como controlar a variável, como dar continuidade, pegar o input do usuário, a gente pode fazer aqui dentro, né? Alguns problemas e deixa eu ver os que foram resolvidos, que eu consegui. Deixa eu ver onde. Enviei várias aqui, tive respostas erradas, respostas certas. Então, programação é isso, né? É mais tentativa e acerto a longo prazo, né? Não vou falar que é tentativa e erro, mas é tentativa e acerto a longo prazo. Entender, sempre quando tem erro, é erro de lógica, porque os compiladores estão... A gente sabe que a máquina é precisa, né? Se a gente coloca 1 mais 1 e dá 3, o problema está no programador, que está na lógica, não está na compilação, né? Raras partes podem ser problema de hardware ou de software da linguagem de programação. Então, aqui podem ver que várias vezes eu tentei, em julho, alguns programas e aí demorava para... Deixa eu ver um aqui. Por exemplo, esse daqui, problema da média, né? Ele fala para entrar uma média de usuários, média de nota, dá 3 médias, dá 3 entradas e a média é 6.3. Aí eu fiz aqui o programa, né? Deu 15 linhas e aí foi aceito, ele compila certo, né? Mas podem ver que tem vários... Adiós. Sim, adiós. Já falta 1 minuto, né? Só temos 1 minuto. Só temos 1 minuto. Mas aqui, pessoal, vou dar continuidade semana que vem na linguagem C e é bem interessante. Vocês podem já dar uma olhada aqui, ver a introdução, né? Podem seguir por conta própria. E aí amanhã eu já vou fazer um convite para vocês e vocês quiserem convidar também todo mundo que vocês conheçam
para ver a aula para prestigiar o Fábio Caramuru, né? Porque ele vai abrir um espaço na agenda dele para conversar com a gente. E, e aí nós vamos falar sobre música amanhã. E hoje foi corrido, desculpa porque a gente jogou metade do tempo, né? Mas é isso, pessoal. Gratidão e até amanhã. Amanhã vai ser uma aula bem legal, aproveitar, né? Valeu, obrigado, João. Obrigado, Alessandra. Valeu, Rafael. Até mais, pessoal. Até mais.